Você está pronto para testemunhar o poder transformador de Deus em sua vida? Desde os tempos antigos, histórias de transformação têm fascinado e inspirado a humanidade. Imagine estar em um deserto árido, onde a vida parece impossível, e então, de repente, uma fonte de água surge, trazendo vida e renovação. É assim que muitos de nós nos sentimos quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Muitas vezes, nos encontramos em momentos de desespero, sentindo-nos sobrecarregados e sem esperança. Pense na história de Jó, um homem justo e temente a Deus, que perdeu tudo: sua saúde, riqueza e família. No auge de seu sofrimento, Jó se viu questionando o sentido de suas provações. Assim como Jó, podemos nos perguntar por que estamos enfrentando tanta adversidade. Mas é exatamente nesse ponto de maior dor que o poder transformador de Deus se manifesta. Ele olha para nós, não apenas como somos, mas como podemos nos tornar. É como um joalheiro habilidoso examinando uma pedra bruta e não polida. Aos olhos destreinados, essa pedra pode parecer sem valor, mas o joalheiro vê seu potencial oculto. Ele imagina a beleza que pode emergir através do corte, moldagem e polimento precisos. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de Deus usando suas mãos habilidosas para transformar vidas. Pense em Moisés, que passou de um fugitivo inseguro a um líder poderoso que libertou os israelitas da escravidão. Ou em Davi, o pastor de ovelhas que se tornou o rei de Israel, enfrentando gigantes com uma fé inabalável. Esses homens, em suas formas brutas, talvez não se destacassem. No entanto, Deus viu o potencial oculto dentro deles e, com suas mãos divinas, os moldou em líderes extraordinários. Esse processo de transformação não é instantâneo. Requer tempo, paciência e, muitas vezes, a passagem por dificuldades e desafios. Assim como o joalheiro cuidadosamente remove as imperfeições da pedra bruta, Deus trabalha em nossas vidas para nos refinar e purificar. Cada golpe, cada corte e cada polimento são realizados com um propósito específico: revelar a beleza e a força que residem dentro de nós. Em Romanos 8:28, lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esta promessa nos assegura que, mesmo em meio às nossas batalhas, Deus está trabalhando para o nosso bem. Ele está transformando nossas lutas em bênçãos, tal como o joalheiro transforma a pedra bruta em um diamante brilhante. Quando nos encontramos em meio ao caos e à dor, é fácil perder de vista essa transformação em andamento. Podemos nos sentir desgastados e esgotados, como uma pedra bruta que ainda não passou pelo processo de polimento. No entanto, é importante lembrar que Deus nunca perde de vista o potencial dentro de nós. Ele vê além das nossas falhas e fraquezas, visualizando a obra-prima que podemos nos tornar. À medida que passamos por esses momentos de refinamento, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada etapa do caminho, guiando-nos e moldando-nos com amor e cuidado. Sua habilidade como mestre joalheiro é incomparável, e Ele nunca deixa de trabalhar em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Em conclusão, a transformação e o poder de Deus em nossas vidas são como o trabalho de um joalheiro habilidoso, que vê além das aparências e trabalha incansavelmente para revelar o valor e a beleza que estão dentro de nós. Este processo é contínuo, exigindo paciência e fé, mas o resultado final é uma obra-prima que reflete a glória e a majestade de Deus. Meus queridos amigos, muitas vezes nos perguntamos:
Por que Deus permite dificuldades em nossas vidas? Imagine um ourives trabalhando pacientemente com o ouro bruto. Para transformar aquele metal em algo puro e precioso, ele deve submetê-lo a um intenso calor, derretendo-o e separando as impurezas. Este processo é meticuloso e exige grande habilidade e paciência. Da mesma forma, nossas vidas, sob as mãos cuidadosas de Deus, passam por um processo semelhante de refinamento. Iniciamos nossa jornada frequentemente com um senso de estabilidade, mas é quase certo que em algum ponto seremos confrontados com desafios inesperados. Pense em um momento em que você enfrentou uma situação extremamente difícil, algo que parecia insuperável. Pode ter sido uma perda devastadora, uma doença grave ou uma crise financeira que abalou seu mundo. No auge de nossa angústia, é natural questionar o motivo dessas provações. Em 1 Pedro 1, 6, 7, encontramos palavras que nos oferecem uma perspectiva diferente. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é testada e fortalecida através das adversidades. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que enfrentaram uma prova de fé extrema. Diante da fornalha ardente, sua fé foi colocada à prova no fogo mais intenso. Poderiam facilmente ter sucumbido ao medo e à dúvida, mas mantiveram sua confiança inabalável em Deus. Sua decisão de permanecer firmes não foi fácil. O calor era real e a ameaça iminente. No entanto, o resultado foi extraordinário. Eles emergiram ilesos e sua fé foi ainda mais fortalecida. Este exemplo mostra que muitas vezes é nas provações mais difíceis que nossa fé se revela mais pura e forte. Durante as provações, Deus não está nos punindo. Em vez disso, Ele está nos preparando para coisas maiores, queimando as impurezas de nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para crescimento espiritual, uma chance para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Pense em Jó novamente. Ele perdeu tudo, mas sua fé foi refinada através de suas tribulações, resultando em uma confiança mais profunda em Deus. A intensidade das provações pode fazer parecer que estamos sendo destruídos, mas na verdade, estamos sendo moldados e fortalecidos. É importante lembrar que Deus está presente em cada momento de dor e dificuldade, usando esses momentos para nos refinar e nos preparar para algo maior. Cada lágrima, cada momento de desespero é uma parte do processo de purificação. Quando enfrentamos essas provações, podemos não entender completamente o propósito delas. No entanto, devemos confiar que Deus está usando esses momentos para nosso bem. Ele é o ourives divino, que vê além de nossas imperfeições e trabalha incansavelmente para revelar a beleza e a força que estão dentro de nós. Cada golpe do martelo, cada momento de calor intenso, está nos transformando na pessoa que Deus quer que sejamos. Através desse processo de refinamento, nossa fé se torna mais preciosa que o ouro, pois é testada e provada genuína. Este é um processo contínuo, exigindo paciência e fé. Mas o resultado final é uma fé que glorifica a Deus e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Meus amigos, já tomaram um caminho errado ao dirigir, apenas para descobrir uma rota cênica e bela? A vida muitas vezes nos leva por caminhos inesperados.
Imagine estar dirigindo por uma estrada conhecida, confortável e segura. De repente, um bloqueio de estrada obriga você a tomar um desvio não planejado. Inicialmente, a frustração e a incerteza podem tomar conta. Por que este desvio? O que há no final deste novo caminho? No entanto, ao continuar a jornada, você descobre paisagens deslumbrantes, vistas que nunca teria encontrado se tivesse permanecido no caminho original. Este desvio forçado se transforma em uma experiência enriquecedora e gratificante. Muitas vezes, nos encontramos em momentos de grande incerteza e mudança. Pense em um momento em sua vida quando algo não saiu como planejado. Pode ter sido a perda de um emprego, uma crise de saúde ou o fim de um relacionamento significativo. Esses momentos de crise podem parecer desvios indesejados de nossos planos cuidadosamente traçados. É natural sentir medo, frustração e confusão diante desses obstáculos. Em Provérbios 16:9, lemos: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Esta passagem nos lembra que, embora façamos nossos próprios planos, é Deus quem guia nossos passos, frequentemente redirecionando-nos para caminhos que nunca teríamos escolhido por conta própria. Sua visão é maior que a nossa, e Ele vê o panorama completo de nossas vidas, conhecendo o destino final que desejamos alcançar. Considere a história de Paulo em suas jornadas missionárias. Ele tinha planos claros de onde pregar o Evangelho, mas enfrentou inúmeros obstáculos: prisões, naufrágios e perseguições. Cada um desses eventos parecia um contratempo significativo. No entanto, esses desafios serviram como redirecionamentos divinos, levando Paulo a pregar em lugares que ele nunca havia planejado visitar. Por exemplo, sua prisão em Roma se tornou uma oportunidade para espalhar a mensagem de Cristo no coração do Império Romano. As aparentes interrupções e desvios em sua missão tornaram-se meios pelos quais o Evangelho se espalhou ainda mais. Esses redirecionamentos divinos também ocorrem em nossas vidas cotidianas. Talvez você tenha perdido um emprego e, em vez de encontrar imediatamente uma nova posição, se viu em um caminho completamente diferente, descobrindo uma paixão ou habilidade que nunca havia explorado antes. Ou talvez uma crise de saúde tenha levado a mudanças no estilo de vida que resultaram em uma vida mais saudável e equilibrada. Lembre-se da história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. O que parecia ser o fim de todos os seus sonhos foi, na verdade, o início de um desvio divino que o levaria a se tornar o segundo em comando no Egito, salvando muitas vidas durante uma grande fome. As aparentes tragédias em sua vida foram, na verdade, parte do plano maior de Deus. Em momentos de redirecionamento, é crucial confiar que Deus está no controle. Ele vê além dos obstáculos imediatos e tem um propósito para cada desvio. O que percebemos como bloqueios de estrada podem ser, na verdade, desvios divinos que nos guiam para um caminho melhor e mais alinhado com o propósito de Deus para nossas vidas. Quando enfrentamos esses momentos, devemos lembrar que Deus não apenas conhece o destino, mas também a melhor rota para nos levar até lá. Cada desvio é uma oportunidade de aprender, crescer e confiar mais profundamente em Deus. Ele usa esses momentos para nos moldar e preparar para os grandes planos que tem para nós. Em resumo, os redirecionamentos divinos são uma parte essencial da jornada de fé. Embora possam ser desafiadores e desconcertantes no momento, eles nos levam a descobrir novas paisagens e experiências que enriquecem nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Devemos confiar que Deus está sempre guiando nossos passos
mesmo quando o caminho parece incerto. Claro, aqui está o desenvolvimento do parágrafo sobre revelação da glória de Deus respeitando a pirâmide de Freytag. Meus amigos, já se perguntaram por que alguns dos maiores testemunhos vêm das provas mais difíceis? Imagine um teatro escuro. As cortinas se abrem lentamente, revelando um palco iluminado. No centro, um ator, antes desconhecido, está prestes a desempenhar o papel de sua vida. As luzes brilham sobre ele, destacando cada expressão, cada movimento. Assim como no teatro, nossas vidas muitas vezes se tornam o palco onde a glória de Deus é revelada de forma mais poderosa durante nossos momentos mais difíceis. No início de nossas provações, a escuridão pode parecer esmagadora. Pense em um momento em que você enfrentou uma luta aparentemente insuperável, algo que desafiou sua fé e sua compreensão. Talvez tenha sido uma doença grave, uma perda devastadora ou uma crise pessoal que abalou as fundações de sua vida. Nestes momentos, podemos nos sentir abandonados, questionando por que Deus permitiria tal sofrimento. No entanto, é precisamente nesses momentos de grande escuridão que a luz da glória de Deus brilha mais intensamente. Em João 9:3, Jesus explica por que um homem nasceu cego. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Este versículo revela que algumas batalhas são permitidas para que a obra de Deus possa ser manifestada de maneira poderosa. Considere a história de Lázaro. Quando Lázaro adoeceu e morreu, parecia ser uma tragédia irreparável. Seus amigos e familiares estavam de luto, e a dor era palpável. Jesus, ao chegar, chorou com eles, mostrando sua profunda empatia e compaixão. No entanto, essa tristeza foi transformada em um dos maiores testemunhos de sua divindade. Jesus chamou Lázaro de volta à vida, revelando o poder de Deus sobre a morte. O que parecia ser um momento de desespero absoluto tornou-se uma poderosa demonstração da glória de Deus. Outro exemplo notável é o apóstolo Paulo. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, prisões, naufrágios, perseguições. Em uma ocasião, Paulo e Silas foram lançados na prisão por pregarem o Evangelho. Em vez de se lamentarem, começaram a louvar a Deus. À meia-noite, um terremoto abalou a prisão, as portas se abriram e as correntes caíram. Este evento não só libertou Paulo e Silas, mas também resultou na conversão do carcereiro e sua família. Durante nossas próprias lutas, pode ser difícil ver além do sofrimento imediato. No entanto, cada desafio oferece uma oportunidade para Deus mostrar seu poder e graça. Quando mantemos nossa fé em meio às adversidades, nossas vidas se tornam um testemunho vivo para aqueles ao nosso redor. As pessoas observam como reagimos, veem a paz que excede todo entendimento e a força que desafia as circunstâncias. Nossa perseverança se torna um farol de esperança para outros que enfrentam batalhas semelhantes. Em nossos momentos de maior fraqueza, a força de Deus é mais evidente. Quando superamos a adversidade com a ajuda divina, não é apenas uma vitória pessoal, mas uma revelação da glória de Deus. Nossas vidas, então, se tornam uma tela onde Ele pinta sua fidelidade, poder e amor. Ao enfrentarmos esses momentos, devemos lembrar que nossas lutas não são apenas sobre nós. Elas são oportunidades para Deus mostrar ao mundo seu poder e sua glória. Cada vitória, cada superação, é uma testemunha da grandeza de Deus. Devemos abraçar essas oportunidades, confiando que, por mais dolorosas que sejam, elas têm um propósito maior no plano divino. Em conclusão, a revelação da glória de Deus é frequentemente mais evidente em nossos momentos mais desafiadores. Assim como as luzes brilham mais intensamente no palco escuro,
a glória de Deus se revela poderosamente através de nossas provações. Devemos confiar que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para manifestar sua glória através de nós. Oração e fé são dois pilares fundamentais na vida de um cristão. Imagine um marinheiro navegando em mar aberto. O céu está claro e o vento é favorável. No entanto, repentinamente, uma tempestade feroz surge, balançando o barco violentamente. O marinheiro, experiente e calmo, sabe que para sobreviver precisa confiar em suas habilidades e no equipamento de navegação. Em nossas vidas, a oração e a fé são como o equipamento de navegação e a habilidade que nos ajudam a enfrentar as tempestades inesperadas. Desde o início de nossa jornada espiritual, somos ensinados sobre o poder da oração. Pense em um momento em que você se sentiu perdido e sem esperança. Talvez você tenha passado noites sem dormir, preocupado com um ente querido doente, ou tenha enfrentado uma crise financeira que parecia insuperável. Durante esses momentos, muitos de nós nos voltamos para a oração, buscando conforto e orientação. Em momentos de desespero, a oração se torna um refúgio, um lugar onde encontramos paz e força. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra que, através da oração, podemos encontrar uma paz que ultrapassa qualquer compreensão humana, mesmo em meio às tempestades da vida. Considere a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de profunda fé e oração. Mesmo quando uma lei foi decretada, proibindo a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, com suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Como resultado, ele foi lançado na cova dos leões. No entanto, Deus ouviu suas orações e enviou um anjo para fechar a boca dos leões, salvando sua vida. A fé e a oração de Daniel não apenas o protegeram, mas também demonstraram o poder de Deus a todos os que testemunharam o milagre. Outro exemplo poderoso é o de Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril e sofreu profundamente com isso, mas nunca desistiu de orar fervorosamente a Deus, pedindo por um filho. Sua persistência na oração e sua fé inabalável foram recompensadas quando Deus finalmente atendeu seu pedido, e ela deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. A oração não é apenas uma prática individual, mas também uma forma poderosa de unir os crentes. Em Atos 12, lemos sobre a igreja orando fervorosamente por Pedro, que estava preso. Enquanto oravam, um anjo do Senhor apareceu a Pedro, libertando-o de suas correntes e guiando-o para fora da prisão. Este evento não só mostrou o poder da oração comunitária, mas também fortaleceu a fé de toda a igreja. Durante os momentos de maior dificuldade, nossa fé é frequentemente testada. É fácil acreditar em Deus quando tudo está indo bem, mas é nos tempos de tribulação que nossa fé é realmente colocada à prova. A oração nos ajuda a manter essa fé, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e de que Deus está sempre presente, ouvindo nossos clamores e trabalhando em nosso favor. Em nossa jornada de fé, a oração é como um diálogo contínuo com Deus, uma linha direta de comunicação que nos fortalece e nos guia. Através da oração, expressamos nossas necessidades, agradecimentos e louvores, cultivando um relacionamento mais profundo com nosso Criador. Este relacionamento nos proporciona a força necessária
para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. O testemunho e a comunidade são elementos essenciais na vida de um cristão, servindo como pilares que fortalecem a fé individual e coletiva. Imagine uma pequena chama solitária. Em uma noite escura, essa chama pode parecer frágil e vulnerável. No entanto, ao ser juntada a outras chamas, rapidamente se transforma em uma fogueira brilhante, capaz de iluminar a escuridão ao seu redor e aquecer aqueles que se aproximam. Da mesma forma, nossos testemunhos individuais, quando compartilhados em comunidade, têm o poder de iluminar e aquecer as vidas daqueles ao nosso redor. Desde o início de nossa caminhada de fé, somos encorajados a compartilhar nossas histórias e experiências. Pense em um momento em que você passou por uma situação difícil e encontrou consolo ao ouvir o testemunho de outra pessoa. Talvez você estivesse enfrentando uma doença grave, uma crise financeira ou a perda de um ente querido. Ao ouvir como alguém superou desafios semelhantes com a ajuda de Deus, sua esperança e fé foram renovadas. Este é o poder do testemunho. Ele conecta nossas experiências e nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em Hebreus 10, 24, 25, somos lembrados da importância de nos reunirmos como comunidade e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Este versículo destaca a importância de estarmos juntos, de compartilharmos nossas experiências e de nos encorajarmos mutuamente na fé. Considere a história da igreja primitiva em Atos 2, 42, 47. Os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles compartilhavam tudo o que tinham e cuidavam uns dos outros. Seus testemunhos de fé e milagres atraíam mais pessoas para a comunidade e o número de crentes crescia diariamente. Este exemplo mostra como uma comunidade unida pode se fortalecer e crescer através do compartilhamento de testemunhos e do apoio mútuo. Outro exemplo é a história da mulher samaritana no poço, em João 4. Após seu encontro transformador com Jesus, ela correu para sua cidade e contou a todos sobre o Messias. Seu testemunho poderoso levou muitos de seus concidadãos a acreditar em Jesus. Este é um exemplo claro de como o testemunho pessoal pode impactar e transformar uma comunidade inteira. Em nossas próprias vidas, o ato de compartilhar nossas histórias de fé não só fortalece nossa própria crença, mas também encoraja aqueles ao nosso redor. Pense em um momento em que você compartilhou um testemunho pessoal com sua comunidade de fé. Talvez você tenha falado sobre uma cura milagrosa, uma provisão financeira inesperada, ou uma resposta específica a uma oração. Ao compartilhar essas experiências, você não apenas relembrou a si mesmo da fidelidade de Deus, mas também inspirou e fortaleceu a fé de outros. Além disso, a comunidade oferece um ambiente seguro para expressarmos nossas dúvidas e lutas. Quando enfrentamos crises de fé, é a comunidade que nos sustenta, nos lembra das promessas de Deus e nos ajuda a encontrar nosso caminho de volta. Em momentos de fraqueza, os testemunhos dos outros servem como faróis, guiando-nos através da escuridão e nos lembrando da luz de Deus. A comunhão entre os crentes também proporciona um espaço para encorajamento e crescimento espiritual. Pequenos grupos, estudos bíblicos e reuniões de oração são oportunidades para compartilharmos nossas vidas, orarmos uns pelos outros e crescermos juntos na fé. Estes momentos de comunhão nos fortalecem, nos capacitam a enfrentar desafios e nos ajudam a desenvolver uma fé mais profunda e resiliente. Proteção
e bênçãos são promessas fundamentais de Deus para seus filhos. E essas promessas se manifestam poderosamente em nossas vidas. Imagine um pastor cuidando de suas ovelhas em um vasto campo. Ele as guia, provê para suas necessidades e as protege dos perigos que espreitam. Assim como esse pastor, Deus cuida de nós, nos protege e nos abençoa abundantemente. Desde os tempos antigos, a imagem de Deus, como nosso pastor, tem sido uma fonte de conforto e segurança. No início de nossa caminhada de fé, frequentemente nos deparamos com situações que nos fazem buscar a proteção de Deus. Pense em um momento em que você se sentiu vulnerável, exposto a perigos que pareciam além de seu controle. Talvez tenha sido durante uma doença grave, um acidente de carro ou uma ameaça à sua segurança pessoal. Nessas horas, muitos de nós oramos fervorosamente, pedindo a proteção divina. Em Salmos 91, 1-2, encontramos uma poderosa declaração da proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Este salmo nos lembra que, sob a proteção de Deus, encontramos refúgio e segurança. Não importa quão grandes sejam os perigos ao nosso redor, podemos descansar, sabendo que Deus está nos guardando. Considere a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de profunda fé e oração. Quando foi jogado na cova dos leões, por desobedecer ao decreto do rei, parecia que sua vida estava em grande perigo. No entanto, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel e demonstrando sua poderosa proteção. Este evento não só salvou Daniel, mas também mostrou ao rei e a toda essa nação o poder protetor de Deus. Outro exemplo é a história do Êxodo, quando Deus protegeu os israelitas durante a fuga do Egito. Quando o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para recapturar os israelitas, eles se encontraram encurralados entre o Mar Vermelho e os soldados egípcios. Mas Deus, em sua infinita proteção, abriu o mar, permitindo que os israelitas passassem em segurança, e em seguida fechou as águas sobre os egípcios, garantindo a segurança de seu povo. Este ato de proteção divina foi uma demonstração poderosa de como Deus cuida dos que são seus. Em nossas próprias vidas, podemos testemunhar a proteção de Deus de muitas maneiras. Pense em um momento em que você escapou de um perigo iminente. Talvez tenha sido um acidente evitado por um triz, uma cura inesperada, ou uma situação perigosa da qual você saiu ileso. Cada uma dessas situações é um lembrete de que Deus está constantemente nos protegendo, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Além da proteção, as bênçãos de Deus são uma expressão de seu amor e cuidado por nós. Em Malaquias 3:10, Deus promete: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este versículo nos mostra que ao obedecermos a Deus e confiarmos nele, Ele derrama bênçãos abundantes sobre nossas vidas. Considere a história de Jó. Ele perdeu tudo: sua saúde, riqueza e família. No entanto, permaneceu fiel a Deus. No final de sua aprovação, Deus não só restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Este exemplo nos mostra que as bênçãos de Deus muitas vezes superam nossas expectativas e imaginações. Em nossas vidas diárias, as bênçãos de Deus se manifestam de várias formas. Pode ser através de provisões financeiras, saúde,
relacionamentos restaurados ou oportunidades inesperadas. Cada bênção é uma prova do amor de Deus e de seu desejo de nos ver prosperar. Devemos ser gratos por essas bênçãos e reconhecê-las como sinais da bondade de Deus em nossas vidas. À medida que enfrentamos os desafios e incertezas da vida, podemos encontrar conforto e esperança nas promessas de proteção e bênçãos de Deus. Ele é nosso pastor, nosso protetor e nosso provedor. Não importa quais perigos ou dificuldades enfrentamos, podemos confiar que Deus está sempre ao nosso lado, nos guardando e nos abençoando abundantemente. Gratidão e louvor são elementos essenciais da vida cristã, refletindo nosso reconhecimento e apreço pelas inúmeras bênçãos que Deus nos concede. Imagine um jardim exuberante, repleto de flores vibrantes e perfumadas. Cada flor neste jardim é uma representação de uma bênção em nossas vidas. Assim como um jardineiro cuidadoso nutre e cuida de cada planta, Deus cuida de nós, proporcionando-nos tudo o que precisamos para florescer. Em resposta, nossa gratidão e louvor são como a fragrância dessas flores, subindo até os céus e agradando ao coração de Deus. Desde os primeiros passos de nossa jornada de fé, somos ensinados a reconhecer as bênçãos de Deus e a expressar nossa gratidão. Pense em um momento em que você experimentou a bondade de Deus de maneira clara e tangível. Talvez tenha sido a cura de uma doença grave, a provisão em um momento de necessidade financeira, ou a restauração de um relacionamento quebrado. Esses momentos de intervenção divina nos lembram do cuidado constante de Deus e nos impulsionam a expressar nossa gratidão. Em Salmos 104, somos convidados a entrar na presença de Deus com ações de graças. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Este versículo destaca a importância de nos aproximarmos de Deus com um coração agradecido, reconhecendo suas obras maravilhosas em nossas vidas. A gratidão nos ajuda a focar no que temos, em vez de no que nos falta, cultivando um espírito de contentamento e alegria. Considere a história dos 10 leprosos curados por Jesus, registrada em Lucas 17, 11, 19. 10 homens foram purificados de sua lepra, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Este homem, um samaritano, caiu aos pés de Jesus e louvou a Deus em alta voz. Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? A gratidão do samaritano não só trouxe alegria ao coração de Jesus, mas também resultou em uma bênção adicional. Ele foi declarado salvo. Esta história ilustra como a gratidão não apenas honra a Deus, mas também nos posiciona para receber ainda mais de suas bênçãos. Outro exemplo é a vida do rei Davi. Davi era conhecido por seu coração de louvor e gratidão. Em muitos dos salmos, ele expressa sua profunda gratidão a Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Em Salmos 103, 1, 2, Davi exorta: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi reconhecia que todas as bênçãos vinham de Deus e fazia questão de louvar e agradecer continuamente. Na nossa vida cotidiana, expressar gratidão e louvor pode transformar nossa perspectiva. Pense em um momento em que você se sentiu sobrecarregado pelas preocupações e, ao começar a listar suas bênçãos, seu coração se encheu de paz e alegria. A prática regular de gratidão nos ajuda a manter o foco no bem e a reconhecer a mão de Deus em todas as circunstâncias. Cada oração de agradecimento, cada canção de louvor, é uma declaração de fé que fortalece nosso relacionamento com Deus.